Muito boa tarde, vamos chegando, amigos da live de domingo, vamos curtindo esse nosso momento de interiorização, de reflexão, de situar a nós mesmos nesse contexto, nós em nossos pensamentos, crenças, sentimentos, nesse momento das nossas vidas. Fundamental que o pensamento religioso, filosófico, mesmo científico e político, ele se reflita em nossa atitude, numa mudança nossa de atitude. É para isso que servem as sabedorias. Conhece uma árvore pelos seus frutos, disse o Mestre Jesus. E hoje queremos aprimorar, robustecer, tornar ainda mais nutritivos os frutos que nós conseguimos alcançar dessa árvore do conhecimento, né? Pensar sobre nós nesse momento é pensar sobre ansiedade. Tem alguém aí que se acha ansioso? E aí? Tenho certeza que muitos de vocês responderam sim. Dos que falaram não, que não se acham ansiosos, alguns falaram que não se acham ansiosos porque têm certeza, não é? Outros podem falar que não se acham ansiosos por não se conhecer. Não se reconhecer ansiosos, mas num tempo que, segundo a revelação dos Espíritos e segundo o nosso próprio sentimento, é um momento de transição planetária, ou como chamou Jesus, de fim dos tempos, ou como disse a profecia maia, de mudança de ciclo, ou como diz o hinduísmo, da mudança também de um ciclo de vida, um ciclo longo. Nós estamos nesse momento de grandes mudanças espirituais, conceituais dessa humanidade, que, não por coincidência, coincidem com mudanças climáticas da máxima importância, com mudanças políticas. O mundo todo tem sido chacoalhado por mudanças políticas. Mudanças ainda de caráter ideológico. A grande mudança política e ideológica dos últimos tempos, em termos de geopolítica, é, claro, a ascensão de uma outra potência, de uma superpotência que passou ao largo da disputa Estados Unidos e Rússia e atropelou a ambos no controle, na dominação, na imposição econômica principalmente, mas também esportista, também ideológica, é claro, sobre o mundo todo, a China, não é? Então, são muitas mudanças ao mesmo tempo a nível global. O aquecimento global e suas mudanças ambientais importantes que nós temos vivido. A mudança do eixo do polo magnético da Terra, fato constatado pela ciência. A mudança de estágio de desenvolvimento da Terra espiritual, já que não apenas os indivíduos evoluem, mas a própria coletividade da Terra evolui.
somando-se a outras mudanças mais conjunturais. Ano que vem nós teremos eleições presidenciais, e muitos anos antes da eleição, agora, por exemplo, estamos vivendo uma crise relacional que faz com que a luta política se misture em todos os ambientes, no religioso, no trânsito, no trabalho, na família, nos casamentos. Porque tudo isso é potencializado por essa situação. Todos nós, quando encarnamos, recebemos essa notícia, fomos situados claramente dessa transição planetária, que quem morre agora não reencarnará na Terra novamente até que a situação da transição esteja iniciada. Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, deu um ano de referência, 2057, que marcaria o início da transição, o início do estágio da Terra, de mundo em regeneração. Até lá, quem morre agora, se morre harmonizado, se teve uma vida de exemplificação da solidariedade, da sinceridade, da verdade, do serviço, como tantos que morreram em serviço na pandemia, médicos, enfermeiros, auxiliares, bombeiros, policiais. Alguns, porém, faleceram suicidas, negando providências, negando a ciência, negando todas as situações e se expondo aos seus familiares, suicidas, homicidas, com relação ao vírus, com relação às medidas de prevenção, à vacinação. Esses que morreram nessa condição, triste condição de homicidas suicidas, é claro que já se qualificaram para não encarnar na Terra nos próximos séculos, já que serão exilados para outros planetas em estágio inicial de provas e expiações. Isso é o degredo, isso é uma punição de Deus. Nada, nada. Muito pelo contrário, isso mostra o amor de Deus. Muito longe da nossa cultura tradicional, que imagina que aqueles que não avançam devem ficar por toda a eternidade nos infernos, cozinhando no azeite quente por toda a eternidade, com as piores companhias possíveis. Seria um absurdo essa criação humana. Como é que um Deus que manda perdoar infinitas vezes vai Ele mesmo não perdoar, não é mesmo? Ao invés disso, com o exílio, com a saída dos membros que não mostram boa vontade para a transformação, à solidariedade, à compaixão, ao amor, Deus só mostra que nunca desiste de nós, que nos envia a outra sala de aula, como acontece mesmo no sistema educacional, em que aqueles que não passam de anos não são expulsos da educação. Mesmo no nosso sistema educacional tão precário, ninguém será expulso absolutamente da educação, banido da educação. Não existe isso. Apenas muda-se de turma, muda-se de escola. Exatamente o que vai acontecer com aqueles que não apresentarem a mínima boa vontade para a sua autotransformação.
precisamos pensar a nossa ansiedade, a nossa postura. Nós que ainda estamos aqui, porque os que já saíram, como a gente disse, segundo as revelações dos Espíritos, não retornam, não terão uma outra chance para demonstrar a sua condição espiritual para a transição planetária. Ou os que morreram ou já demonstraram essa condição e vão reencarnar depois de 2057, não como privilégio, mas para encarar essa dura tarefa da regeneração planetária. Trabalho imenso. Regenerar saúde, polícias, política, sistema carcerário, o ambiente, a economia. Nossa, uma tarefa enorme, não é privilégio nenhum. Ou então não se mostraram habilitados para essa tarefa de boa vontade e serão exilados. Mas nós que estamos encarnados, nós estamos numa situação especial. Nós somos a turma de recuperação da escola. O sistema educacional ainda vê em cada um de nós esperança. Ninguém ocupa uma carteira na escola de Deus se não é detectada uma possibilidade de passar de ano, ainda que mínima. Ninguém ocupa um leito hospitalar no hospital de Deus se não há uma perspectiva de cura, ainda que mínima. Nós temos uma chance, mas precisamos refletir sobre o que está em jogo, qual a nossa condição mental, espiritual, o que está acontecendo conosco. Para isso, vamos fazer uma comparação. A gente acha muito rica a seguinte comparação. Na garagem de uma certa empresa, que tem lá os seus diversos motoristas experientes, entra um motorista novato. E esse motorista novato se caracteriza pela ansiedade. Recebe as tarefas, toma o seu caminhão, faz tudo e sai imediatamente para cumprir o máximo de tarefas. Que atitude exemplar, que personagem exemplar para refletirmos sobre a nossa ansiedade de fazer, sem pensar o que estamos fazendo. Não é? Ele, até com a melhor das intenções, mas ansioso ao máximo, se atropelando, querendo fazer tudo rapidamente. O que acontece com ele? Ele é advertido pelos colegas mais experientes. Não é assim que se trabalha. Isso não é bom, não está certo. Mas, arrogante, autossuficiente, prepotente e ansioso, o nosso novato continua fazendo a mesma coisa. Recebe suas ordens, toma o seu caminhão e vai fazer as entregas, vai fazer os transportes que lhe compete. Até que, atuando dessa maneira e não ouvindo o conselho dos mais experientes, um dia funde o motor do seu caminhão, uma despesa altíssima para a empresa, e ele é mandado embora, provando o que os seus colegas experientes falavam para ele. A maneira certa de trabalhar não é pegar o seu caminhão e trabalhar imediatamente. A maneira certa de trabalhar, um motorista profissional começa o seu dia checando o seu caminhão, checando o seu instrumento de trabalho. Aquele martelinho batendo nos pneus para verificar a calibragem, vendo o óleo, vendo a bateria. Um grande número de itens são checados para se depois iniciar o seu trabalho. Ele, por não fazer isso, pegou o caminhão, seu caminhão já estava com um nível muito baixo de óleo, consumiu todo o óleo
e fundiu o motor. O que essa história tem a ver conosco? Pressa, ansiedade, querer resolver tudo de uma vez só. Vocês acham que isso não tem nada a ver com vocês? Comigo tem. Comigo tem. A prepotência de não aceitar conselho dos mais velhos. O motorista mais velho, que mais nos alerta sobre a atitude correta, chama-se Jesus Cristo. Há 2000 anos ele nos vem alertando sobre a atitude correta. Mas nós não demos ouvido. Nós dizemos que gostamos muito desse colega mais velho, mais experiente, mas não o ouvimos, não ouvimos suas orientações e seus conselhos. Saímos feito loucos, ansiosos, prepotentes, e nos queimamos, nos fundimos, estragamos o nosso instrumento. E qual é o nosso grande instrumento existencial, o maior instrumento das nossas vidas? Somos nós mesmos, nossas mentes, nossos afetos, nossa subjetividade. Nós somos o nosso grande instrumento. E quando ignoramos, quando não fazemos a checagem do nosso instrumento, como o nosso motorista ansioso da nossa historinha, nós fundimos o nosso motor, nós nos queimamos, nós nos consumimos. A ansiedade faz isso, faz a gente se consumir. Agora, que soma-se a todas essas ansiedades, a ansiedade típica de final de ano, onde a gente quer acabar com todos os problemas desse ano, onde a gente quer projetar o tudo de bom para o ano que vem, apesar de ser só uma mudança de calendário. Não há base racional para esse despejo de todas as esperanças para 1º de janeiro. Que na verdade tende a ser a mesma coisa que 31 de dezembro, não é? Nós sabemos disso por um lado, mas continuamos fazendo isso há muito tempo. Pois bem, o desafio da frase fantástica atribuída a Albert Einstein é: loucura é querer resultados diferentes, mas continuar fazendo as mesmas coisas. Então, se nós queremos um ano diferente, se nós queremos um ano melhor, mas não nos dispomos a rever os nossos procedimentos, a fazer a nossa checagem, e é lógico, a nossa adequação, aquele motorista que ao sair, antes de sair com o seu caminhão, percebe algum problema, ele coloca mais pressão, mais ar nos pneus, coloca mais óleo no motor, água na bateria. Então, fazer a checagem e nos harmonizar é a grande tarefa. É a grande tarefa antes de qualquer realização. Não podemos fazer as nossas entregas, fazer o nosso serviço, viver, fazer nada, sem considerar essa mudança interior. Nos verificar e nos reharmonizar, porque aí sim não estaremos loucos. Aí sim nós reveremos a nossa atitude, os nossos procedimentos para justificar, para embasar uma esperança. Porque se é loucura, repetindo a frase, fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, é forte, é justo, é sólido, é lúcido. Que nós esperemos sim um 2022 bem melhor, se nós fizermos não apenas em dezembro a revisão das nossas atitudes, das nossas ações, mas nos propusermos ao longo de 2022 de rotineiramente fazermos isso. Como assim? Rotineiramente revermos nossas atitudes, nossas ações e imediatamente já mudarmos.
Só para dar um exemplo para vocês. Allan Kardec perguntou na questão 919 de O Livro dos Espíritos: qual o caminho, qual a prática mais importante para a nossa evolução espiritual? E a resposta foi: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Alguns desinformados podem falar: olha aí, Jesus. Não diretamente, não o personagem Jesus Cristo. Antes dele, 500 anos antes de Jesus, no oráculo de Delfos, visitando o oráculo de Delfos, Sócrates já encontrou no oráculo de Delfos uma das duas frases que resumiria o conhecimento e os trilhos da evolução espiritual. Uma era nada em excesso, base do caminho do meio, do budismo, e outra era conhece-te a ti mesmo, base do trabalho, da proposta, da doutrina do Cristo. Conhece a ti mesmo já era, com outras palavras, defendido por todos os sábios da antiguidade, Lao Tse, Hermes Trismegisto, milênios antes de Jesus. Mas Jesus referendou, e como nós dissemos, 1800 anos depois de Jesus, o Espírito da Verdade, para Allan Kardec, referendou o referendo de Jesus. Há uma confluência universal das melhores fontes que ninguém muda, ninguém evolui sem se conhecer. Por isso, tão importante a disciplina da psicologia, que ainda depois da revelação do Espiritismo, veio consolidar pela ciência esse caminho. A transformação só ocorre quando há uma reformulação, um autoconhecimento, uma autotransformação. Infantil é a nossa esperança de que tudo mudará a partir de fatores externos. A jovem ou o jovem que está à beira do casamento às vezes cultiva esse tipo de atitude. Vou casar e vou ser feliz. Meu cônjuge vai me fazer feliz. À beira da formatura, na faculdade ou no curso técnico, o aluno também pode cair nessa. Vou me formar e vou ser feliz. Nas próprias eleições, há pessoas que ainda, apesar de tantas evidências em contrário, ainda sustentam essa posição infantil. O meu candidato vai se eleger e tudo vai se transformar. Veja só, quanta ilusão, quanta superficialidade, quanta infantilidade da nossa alma nós temos cultivado com isso. Claro que a sua felicidade não está nas mãos de um líder político, nem de uma doutrina religiosa, nem de um cônjuge, nem de ninguém de fora. De um time que é campeão, que agora nos faz feliz. Tudo muito superficial, claro. Então, como alcançar o feliz ano novo que nós tanto queremos? Não é? Como alcançar esse feliz ano novo? Jesus é sintético, é preciso, é cirúrgico quando resume toda essa nossa reflexão. O que diz o Mestre? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa orientação encerra seminários de estudo. Merece demais, exige demais as nossas reflexões, nós que queremos tanto mudar. O que nós podemos falar hoje, não para encerrar o assunto, não para encerrar a interpretação disso de forma alguma, mas para estimular as suas reflexões. Nós sugerimos fortemente que você guarde na sua alma, vigiai e orai para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Bom,
Vamos começar de alguma forma. Não basta viver, atuar, fazer as coisas como o nosso personagenzinho do motorista novato e ansioso. Nós precisamos observar a nós mesmos. É como se nós, em cada cena das nossas vidas, nós fôssemos o ator e, ao mesmo tempo, o diretor das nossas cenas. Que quando percebesse que o trabalho não tinha sido bem feito, corta e nos faz começar de novo. Nós temos que ter essa capacidade de nos observar e de recomeçar e de refazer as coisas. Porque lá na questão 919, Kardec fez uma segunda pergunta que foi organizada por ele como 919A. Porque ele voltou a pergunta, ele falou assim: muito interessante a linha do conhece a ti mesmo, mas e na prática? Como é que, o que a gente precisa fazer para nos autoconhecer? E vem Santo Agostinho, em socorro de Kardec, em socorro da humanidade, em nosso socorro, dizer assim: façam o que eu fiz quando eu estive entre vós. Ao final de cada dia, passava em revista as minhas atitudes, não ao final do ano, quando a gente já não lembra 80%, 90% do que aconteceu. Ao final de cada dia, passava em revista o meu dia e perguntava a mim mesmo: será que fiz todo o bem que pude? Será que prejudiquei alguém? Será que podia ter feito alguma coisa de uma maneira mais ética, mais consequente, mais útil? E dessa avaliação, isso ele não fala, mas certamente saiu uma programação para o dia seguinte, de reparação dos erros, de pedido de perdão, de reconstrução das situações, de aprimoramento das atitudes. Essa ferramenta é linda, gente. Porque de tanto fazer isso ao final dos dias, o ser vai adquirindo uma capacidade de, antes mesmo de fazer as coisas, fazer essas reflexões que ele já incorpora dentro de si. Será que isso que eu vou fazer vai ser realmente certo? É realmente útil para todas as pessoas e para mim mesmo? Nossa! Quando nós incorporarmos isso, nós baixaremos muitíssimo as nossas possibilidades de erro. Nós nos harmonizaremos e nos harmonizaremos muito mais e desarmonizaremos muito menos. Que receita maravilhosa! Lembre-se sempre do nosso motorista experiente Jesus Cristo, dizendo-nos: antes de tudo, observe a si mesmo, como eu estou hoje, e ore, vigie e ore. Ore para quê? Para reharmonizar aquele ponto que estiver desarmonizado. Buscar uma melhor sintonia para alcançar as melhores orientações, a melhor atitude para fazer o que precisa ser feito com a atitude que precisa ser tomada. Que receita maravilhosa de vida, que ferramenta fabulosa para termos um feliz ano novo. Para o nosso carro não fundir, para nós bem desenvolvermos nossa tarefa, para nós aproveitarmos, sermos úteis, sermos harmônicos, sermos produtivos e não fundir o motor. Reconheçam, muitos de nós, todos nós estamos à beira de fundir o motor. Não comece o dia sem uma checagem, não viva sem incorporar essa atitude de perguntar e de verificar o tempo todo como eu estou hoje. Tenha no seu celular práticas de melhoria da sintonia que nós podemos chamar genericamente de orações. Músicas que elevem a sua alma, imagens que incorporem em você uma esperança, uma alegria. Francisco de Assis, Maria de Nazaré, Jesus Cristo, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa.
Nós precisamos vigiar e a cada vez que a nossa vibração cair, atuar em elevação, cantar uma música, dançar se for possível, abraçar uma árvore se for possível, imaginar-nos debaixo de uma cachoeira, sendo limpos, energizados, revigorados pela natureza maravilhosamente bem. Essa é a receita de um homem novo, de um ser novo. Essa é a receita de um ano novo, que com Jesus nós repassamos a todos vocês, na esperança de que tanto falar para vocês, eu incorpore em mim mesmo e pratique em mim mesmo como eu quero isso. Em 2022, essa receita de um feliz ano novo. Graças a Deus, vamos agora, como parte da nossa prática das lives de domingo, fazer o segundo momento. O primeiro momento, essa exposição, meia hora. Agora fazer a nossa oração de prestação de serviço aos outros e a nós mesmos, porque é dando que se recebe. E depois, na terceira parte, fazer a troca com as observações que vocês tiverem feito sobre essa nossa reflexão. Tá certo? Agora então, sentamos bem em nossas cadeiras, expiramos as nossas ansiedades, a nossa culpa, as nossas mágoas. Inspiramos a nossa esperança, a nossa fé, a nossa certeza de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade do amor, pela vontade de Deus. E procedemos à nossa elevação, à nossa limpeza, à nossa boa sintonização, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus e em toda parte, santificado seja o teu nome, santificado seja o amor. Que nunca mais usemos o amor de forma pueril, do tipo amo comer pizza, amo meu time de futebol, amo comprar sapatos, vou sair para a noite para fazer amor. Que amor seja nos nossos lábios uma palavra sagrada. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, o reino de Deus, o reino dos céus, é o estágio de regeneração da terra. Que o estágio de regeneração venha o quanto antes, porque não é o fim do mundo, mas é o fim de uma era que precisa terminar. Seja feita, enfim, na terra, a tua vontade, que a humanidade se disponha em grande número, e aí nós imaginamos todo o planeta Terra recebendo essa energia de renovação, banhando todas as criaturas humanas, imbuindo a todas as criaturas humanas de boa vontade, para praticar a compaixão, praticar o serviço, praticar a fraternidade uns com os outros, fazer uns para os outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, assim entre os humanos encarnados, quanto entre os humanos desencarnados. Que todos os nossos espíritos familiares, os nossos amores das milhares de vidas, que todos os nossos conterrâneos das diversas vidas, que todos os seres com os quais nós nunca tivemos contato, né, nem nessa, nem nas muitas vidas que tivemos até agora, ou seja, toda a humanidade, receba esse impulso de vigor, esse impulso de esperança, esse impulso de boa vontade. O pão nosso de cada dia. Meu alimento, digamos com Jesus, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. O pão nosso de cada dia nos seja dado hoje. Que nós nos abramos a essa alimentação profunda, alegre, feliz, de fazer a vontade de Deus.
Perdoa os nossos erros, meu Pai. Perdoa os nossos equívocos. Da mesma forma como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Perdoemos como uma conquista de vibração, uma conquista vibracional, alcançada a qual nós também nos sintonizaremos a ponto de recebermos o perdão de Deus, o perdão da vida, a compreensão e a luz que jorra sempre sobre todos nós. Não nos deixes, enfim, Pai, cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Não nos deixe, faça com que nós nos abramos a não repetir os nossos erros, não recair nas tentações e assim nos livrarmos de acumularmos mais consequências desarmonizadoras, mais mal para o nosso futuro. Que assim seja, para mim, para todos os amigos que estão aqui, para aqueles que receberem essa mensagem em compartilhamento, para aqueles que nunca receberem essa mensagem, que esse vulcão de compaixão, serviço e boa vontade, que é a junção dessa boa vontade de todos os que estão assistindo aqui, transbordem luz e inundem de luz toda a terra, nutrindo, revigorando, lucidificando todos os espíritos encarnados e desencarnados afetos ao planeta Terra. Graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos, graças a Deus. Uma prestação de serviço, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é servindo a transformação dos outros, dos países, a transformação planetária, que nós mesmos seremos transformados. É servindo a regeneração que nós seremos regenerados. Obrigado, São Francisco, obrigado, Jesus, obrigado, Maria de Nazaré, a parteira da humanidade. Esteja conosco nessa hora, Mãe Maria. Que assim seja, muito obrigado, uma alegria estar com vocês. Vamos agora pensar sobre o que essas reflexões trouxeram para vocês. Mônica Silva, Eliana Quiodo, Regina, Carmen, Sayonara, achando muito importante a reflexão de hoje. Fundamental, né, Sayonara? Nós estamos à beira da transição, nós estamos no meio da transição, nós estamos em plena separação do joio e do trigo. Mas nós somos um joio ou um trigo muito especial. Se temos sido joio até agora, nós somos um joio que, com reflexão, se transmuta em trigo, caso tenha boa vontade, caso pratique o autoconhecimento, caso pratique o serviço ao próximo. Não importa se filhos, netos, estranhos no ônibus, no banco, não é? Que assim seja para todos nós. Rosana Gomes, que perfeita essa inspiração, porque é isso mesmo. Olha só que legal, muito bom estar partilhando esse pensamento com você, Rosana. Fato, resultados diferentes só com posturas diferentes. A esperança de um ano novo sem mudança interior chega a ser pueril, de tão ingênua, chega a ser superficial, chega a ser perda de tempo. Mais uma vez ficamos alimentando, daqui para frente tudo vai ser diferente. Não vai. Só se nós transformarmos a nós mesmos. Quando a gente muda, o mundo muda. Não porque as coisas fora mudaram, mas porque nós olhamos o mundo, os fatos, as dores, os outros, de forma diferente. A serviço do bem, a serviço de Deus. Muito legal, Rosana. Vamos ver aqui mais. Sônia Lopes pede vibrações para um amigo. Que os amigos de Sônia, os amigos de Mônica, os amigos de todos que lembraram de alguém aqui, escrevendo ou não, recebam esse influxo de luz que nós recebemos aqui hoje e que com boa vontade transbordamos, encharcamos a nós mesmos e transbordamos para toda a Terra. Que essa luz se multiplique num milagre de transformação
como todos lembrados aqui pela Mônica, Cássia, Regina, Andréia. Muito bom estar com vocês aqui, muito bom partilharmos esse momento. Meus amigos, minhas amigas, transbordem esperança, transbordem alegria, transbordem confiança, transbordem fé raciocinada. E se vocês entenderem que pode ser útil para vocês, façam o Evangelho no Lar. Nós temos um livro prudente, que é um apoio para o Evangelho no Lar, pega passagens do Evangelho de Lucas, o evangelista que era médico, e pensa a saúde integral, a saúde total, física, mental, social e espiritual, com o Mestre Jesus. Pense nisso. Se você quiser, é só comunicar com a gente no MSN. Esse livro pode ser útil para você, espero que sim. Esse Reflexões para Remover Montanhas, Grãos de Mostarda, Reflexões para Remover Montanhas, também nos ajuda nessa reflexão diária, estimulada por Santo Agostinho lá no Livro dos Espíritos. Não adianta viver nem mesmo sofrer se não aprendermos, se não pensarmos o que Deus, o que a vida está querendo me ensinar com isso. Não é? E o terceiro livro, Saulo e Paulo, que é a síntese de tudo isso no sentido de, a partir de Paulo de Tarso, que passou de Saulo a Paulo e fez uma grande transformação no cristianismo, no mundo, ajudando muitas comunidades, a partir da sua autotransformação, praticando o é dando que se recebe. Muito bom estar com vocês, foi uma alegria que nós tenhamos esse momento, esse ano todo, nessa prática maravilhosa de comunhão, de fraternidade que nós vivemos aqui. Eu fico emocionado com as conquistas que nós tivemos em meio a tantas dores, tantos lutos, tantos desafios desse ano. 2022 não sustenta uma ilusão de um ano suave, um ano sem problemas, como nós pensávamos que seria 2021, na passagem de 2020 para 2021. Mas nós guardemos a certeza de que, bem sintonizados, com a ferramenta do vigiar e orar forte nas nossas mentes, nas nossas almas, nós poderemos viver as dificuldades com alegria, como um trabalhador que é escolhido pelo chefe para participar de um concurso de ascensão da carreira dentro da empresa. Ficaríamos com raiva do chefe que nos escolheu para isso? Não! Agradeceríamos efusivamente esse chefe. Agradeçamos, a partir dessa lucidez espiritual, o nosso mestre que nos escolheu para estarmos aqui encarnados, nesse momento da transição, como imensa oportunidade de ascensão. Imensa oportunidade de ascensão. Essa é a alegria, essa é a felicidade de estarmos aqui. Não, a alegria e a felicidade não é que os fatos de fora atendam aos nossos desejos. Alegria e felicidade é a certeza que os fatos de fora todos atendem minuciosamente às nossas necessidades. Deus nem sempre atende os nossos desejos, mas sempre atenderá rigorosamente no tempo certo e na dose certa às nossas necessidades. Que assim seja. Guarde essa fé, guarde essa certeza, estude para embasar essa certeza, não apenas com uma fé cega, mas com uma fé raciocinada. Estude o Livro dos Espíritos, estude o Evangelho segundo o Espiritismo, independente de se considerar espírita ou não, isso não é o mais importante. O mais importante é você se instruir e praticar Jesus Cristo. Um grande abraço para você, minha amiga, meu amigo. Se for possível continuarmos ainda, essa semana continuaremos o Oração Ação. E enquanto tivermos condições, porque vamos viajar
vamos manter a nossa prática. Se não, assim que possível, quando voltar de viagem, vai ser uma viagem muito curta, a gente retoma as nossas práticas. Um grande abraço para vocês, ótimas festas, maravilhoso final de ano e maravilhoso início de ano. Não esqueçam, com Jesus, orando e vigiando. Vigiando e orando. Nos observando e nos ressintonizando, abrindo nossas janelas para a luz. Grande abraço, muito bom estar com vocês. Paz e luz para todos.